Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo de número 1 em diante. Estava hoje, e aliás de ontem em casa, meditando a respeito da palavra de Deus. Tirei um momentinho e me surgiu uma palavra quase que gritada à minha mente, apesar que eu não ouvi a voz nem o ruído, mas ela gritou. E eu entendo que nós muitas vezes estamos percebendo o ambiente, o mundo que nós vivemos, e eu entendi que nós estamos em guerras constantes. É uma guerra que não para, é uma batalha que nós vencemos hoje, aparece outra amanhã, e depois ela se repete do mesmo nível às vezes do que nós vivemos, ou até acima daquilo que nós vivemos, e precisamos pelejar de novo. É como aquele mito que eu tive a oportunidade de falar nossos debates sobre o mito de Sísifo, ou Sísifo, depende da forma que você lê. Você empurra uma pedra montanha acima, depois você tem que voltar a empurrar aquela pedra e lutar. Essa é a constante vida, a batalha humana na terra. Quem já lutou contra o diabo aí diz glória a Deus. Quem já lutou contra situações humanas também diga aleluia. E quem já lutou contra esse si mesmo, diga amém. Nós brigamos sempre, né? Às vezes nós lutamos contra o diabo, contra situações, aflições humanas, coisas naturais, e às vezes lutamos contra nós mesmos, e às vezes lutamos com os três juntos. Pode ser que você esteja lutando com um deles ou todos os três hoje, mas meu amado, eu sei de uma coisa, você é um guerreiro. Fala para o seu irmão, guerreiro. E guerreiro está com a espada desembainhada, ele não guarda a espada enquanto não acaba a batalha, irmão. Segura a espada desembainhada hoje aí, como está a Bíblia na sua mão, seja em tua vida a palavra de Deus, te dando arma, possibilidade, sabedoria, direção, para vencer todas as batalhas. Assim diz o texto. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, fala assim, você faz parte da seita. Olha como é que estava, hein? Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: sou eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Fala para o seu irmão, duro é. E contra as lanças de Deus. Podeis assentar. Algo acontece no meu coração, diferente do poeta, né? Mas algo acontece no meu coração. Toda vez que eu estou aqui na igreja, que eu tenho a oportunidade de falar aos irmãos, me move por dentro algo. E a gente entende que para estar aqui hoje foi uma batalha. Para você estar aqui hoje foi uma batalha. Talvez você passou batalha na semana, no mês, o ano passado, batalha na área da saúde, batalha. E tantas batalhas nós vivemos. Eu também tenho batalhas, eu também tenho lutas, eu também tenho dificuldades. Mas quando a gente chega na igreja e começa a cultuar a Deus, os irmãos sorrindo, abraçando, dando glória, aleluia, um orando, outro cantando, aquele louvor, aquela coisa, é uma grande vitória, irmão, a igreja reunir. É uma grande vitória que nós tivemos hoje, estamos tendo agora. Então às vezes a gente reúne e os irmãos começam a lamentar: ah, vida, ó dor. Irmão, que coisa boa é estar na igreja e falar aleluia e glória a Deus, e bendizer o teu Deus, Ele está aqui esta noite. Nós estamos falando de um homem chamado Saulo a princípio, e a Bíblia diz que ele era zeloso. Fala assim, zeloso. Saulo era zeloso. Com a... Me ajuda agora. Com a... Fala, lei. A lei, a Bíblia, a Tanakh, o Velho Testamento. Ele era muito zeloso em cumprir tudo aquilo. Ele tinha preocupação com o dia, o que ele podia fazer naquele dia de sábado. Ele tinha preocupação se podia comer ou não, se podia comer peixe de couro, se ele podia comer o coelho, se ele podia comer a garça, se ele podia comer o porco. Ele tinha essas coisas rituais até no alimento.
sobre o dízimo, sobre a oferta. Ele tinha rituais, o que ele tinha que fazer naquele dia, no Shabás da cultura judaica. Ele estava preocupado com tudo, zeloso na lei. E outra, ele não era só um cara zeloso com a lei, ele foi formado, e quem forma, meu amado, naquela época, na faculdade de Gamaliel, é como formar em Harvard hoje. Ele se preocupou em estudar a Tanakh, ele se preocupou em entender a cultura, a tradição, a Torá oral, as leis. Ele se preocupou em meditar no Midrash, no Midrashim, no Halaká, na Hadagá e outras coisas. Não estou xingando ninguém. O cara era estudado aos pés de quem? Meu Deus, Gamaliel. Fala Gamaliel. Gamaliel era o mestre, era a melhor faculdade da região. E Paulo ainda, olha, eu sou zeloso, fui zeloso da lei, fariseu, meu amado, era uma seita em que a religião, aquele partido, era um partido religioso. Eles realmente adoravam a Deus. Eles não davam só o dízimo de algumas coisas, como alguns davam. Os saduceus davam dízimo de alguma coisa, alguns outros davam dízimo de alguma, mas ele dava dízimo até da hortelã e do coentro, e não precisava dar dízimo de tudo isso, mas ele era zeloso até esse ponto. Então era um cara dedicado e aplicado. E agora ele está sendo mais zeloso ainda, perseguindo a igreja. Por quê? Porque essa igreja era uma seita. Seita é aquilo que causa conflito social. Até hoje, o conceito sociológico diz o seguinte: seita é aquela comunidade que causa conflito social, que causa discussão. Até alguns falam que Testemunho de Jeová é seita, Adventista é seita. Teologicamente, para alguns talvez, mas sociologicamente não é. Porque não tem conflito social nenhum, está tudo aí vivendo na comunidade, tudo reorganizado, funcionando, é isso? Mas para Paulo era. Ele olhava e falava, esse povo está errado. Chegou, pegou cartas dos principais, falou assim, me dá autoridade, porque eu vou fazer uma faxina na igreja. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos faxina na igreja e começamos a rotular, esse aqui não vale, aquele é ruim, esse é bom, aquele é ruim, aquele é bom, esse aqui está de acordo com a lei, esse não está de acordo com a lei. São julgamentos humanos, onde nós colocamos os padrões daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Meu irmão, eu sei de uma coisa, Deus sabe quem serve e quem não serve, Deus sabe quem é de Deus, quem não é de Deus. Nós às vezes julgamos e colocamos estampados para lá e para cá, um ou outro, mas às vezes o outro faz mais a obra de Deus do que a gente. É uma guerra que nós vivemos, meu amado, de compreensão. A melhor coisa que a gente faz é sintonizar com Deus para não lutar contra Deus. E Paulo estava, meu amado, quando perseguia aquelas pessoas que ao ponto de vista dele era seita, o que é que Deus falou com ele? Oh Jesus, falei. Dura para ti recalcitrar contra os... Tanto nome estranho, né? Aguilhões é como se fosse uma lança comprida, tem várias observações para aguilhão. Uma lança fininha, que você coloca assim, então com aquela lança fininha, você vai conduzindo o gado, ou conduzindo o povo, de várias formas você pode usar aquele aguilhão, é para conduzir. Se você vai contra, você se fere, então logo você não vai contra. Ou seja, você não vai bater de frente. O que Paulo estava fazendo quando ele começou a rotular e definir quem era de Deus e quem não era? Ele estava indo contra Deus. Eu vou te falar uma coisa. E você pode falar para o seu irmão. Não se defenda. Para que isso, pastor? Nós temos a tendência de nos defender. Se fala uma palavra, a gente começa a se levantar e dizer, mas não é assim, né? E vai publicamente, e quer se colocar. Sabe, irmãos, é gastar tempo falar dos outros, se defender, se justificar é bobagem. Sabe, faz a vontade de Deus, a obra de Deus, que a Bíblia diz que é o Senhor que justifica você. Quando Paulo começou a perseguir a igreja era pequenininha, não era ninguém formado na faculdade, não era ninguém aos pés de Gamaliel, não era ninguém, meu amado, conhecedor da lei, eram pescadores, eram pessoas do campo, eram pessoas simples, eram pessoas, meu amado, que não tinha posição social, mas era a igreja de Jesus. E quando aquele guerreiro que guerreava contra Deus, ele se encontrou guerreando contra Deus, eu vejo Paulo como um guerreiro, Saulo como um guerreiro, uma pessoa que pelejava, que lutava, que era aplicado, que era determinado, mas ele deixou de ouvir eles, ele não entendeu a voz de Deus e estava indo contra Deus. Sabe que se as pessoas podem se aplicar, mas se você estiver na presença, na direção de Deus, Deus cuida de você, tem aguilhões a teu favor, e deixa alguém vir contra você,
que é Deus que te protege, irmão. Quando aconteceu com Saulo, Deus jogou Saulo no chão, ele caiu ali cego, até que ele passou 3 dias de jejum para quebrantar e ouvir a voz de Deus e passar a ser um perseguido pela obra de Deus. A igreja não se defendia, a igreja simplesmente era igreja. Fala para o seu irmão, seja igreja. Aí começa a se defender, deixa que Deus te defenda. Seja crente. Creia no teu Deus, ore ao teu Deus, fale com teu Deus, ame o teu Deus, porque aqui nós vemos uma igreja zelosa, amável, querida. Quando eles chegaram lá no culto, depois que Saulo se converteu, já não era Saulo, era Paulo, e quando estava nas reuniões o pessoal assustado, porque aquele homem começou agora a guerrear em outro sentido. Ele não estava, primeiro estava guerreando contra o povo de Deus, ele estava guerreando contra Deus. Eu te digo uma coisa, se você estiver guerreando contra Deus, tu vai cair. Você pode ter todo o motivo do mundo, você pode ser o mais bem preparado, o mais estudado, o que mais trabalhou para Deus. Você pode ser da melhor religião, você pode ser da mais centrada, a mais respeitada, a mais antiga, a mais conhecida, a mais experiente, mas se você for contra Deus, tu cai. É uma guerra que não vale a pena fazer. Fala para o seu irmão, não vá contra Deus. Eu sei que tem gente que vai. Para poder zelar das coisas do mundo, vai contra Deus. Uma das coisas que fez a igreja durante muito tempo ir contra Deus, na história da igreja tem isso. A igreja católica, a igreja antes da católica, que a católica é a igreja, a gente chama de igreja universal. Realmente a primeira instituição de igreja o nome católico quer dizer universal. Que entraram os priorados, entraram os bispos, eles se organizaram, montaram as suas comunidades, reuniram, falaram assim, não, quem vai governar? O bispo de Roma vai governar, que era um bispo. Aí começou a política a entrar no meio, aquela coisa toda. E esse povo, quando entendeu que tinha um dogma, tanta palavra estranha hoje, fala para o seu irmão, dogma. É o procedimento da fé, é a doutrina, é o ensinamento, o dogma é isso, mais ou menos isso. Vamos entrar em muito dogmática, não vai chegar longe. Mas quando as pessoas falarem assim que a gente crê, teve o concílio de Trento primeiro, como é que é? Niceia, Trento. Então, pastor, me ajuda aí se eu estiver errado. De Niceia, de Trento, os concílios de Jerusalém. Instituído lá no começo, primeiro concílio, a gente crê assim, entendemos assim. Pedro fez parte desses primeiros concílios ali em Jerusalém e falou, a gente crê desse jeito. E começou a instituir até contra Paulo e contra outros que era da igreja grega, falar, a gente crê assim. E começa a colocar normas, assim aconteceu na igreja, colocou tanto a norma, que eles começaram a lutar contra Deus. Eles começaram a permitir a manifestação de Deus dentro da igreja. Mas, meu amado, eu quero dizer para você, quem manda na igreja é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, Ele usa do jeito que quer. Se Deus quiser levantar um profeta, o profeta tem que ter espaço para poder Deus falar. Se Deus quiser dar uma visão para uma criança na igreja, pode dar a visão, quem manda é Deus. Se Ele quiser curar na igreja, Ele pode curar. Se Ele quiser libertar, Ele pode libertar. Quem manda é Deus. E chegou um tempo que a igreja se esfriou, porque começou a lutar contra Deus, porque falou, Deus, o Senhor furou a norma, a regra da igreja não é essa. Primeiro no culto tem que acontecer isso, depois tem que acontecer aquilo, depois aquilo, Senhor, você vai ter oportunidade no finalzinho. Deus tinha que pedir oportunidade à ordem de culto. Você entendeu? E às vezes a gente faz isso também. A gente coloca que Deus tem que fazer na nossa vida naquela área, e Deus quer fazer em outra área. Às vezes Deus quer tratar no seu casamento, e você quer que Deus trate nas suas finanças. E você luta com Deus e vai contra Deus. Às vezes, meu amado, você tem um ministério, um chamado na obra tremendo, mas as suas ocupações da vida têm sufocado o teu ministério, a tua chamada. Você está recalcitrando contra os aguilhões de Deus. Irmão, você vai se dar mal. Olha, volta para a posição que Deus te chamou, dá ouvido à voz de Deus e não luta contra Deus. Você me entendeu? Alguém já se pegou lutando contra Deus aí? Tenho certeza. É capaz que hoje muita gente está lutando contra Deus. E Deus está dizendo assim, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões de Deus.
Tem gente se furando, tem gente se machucando, tem gente se ferindo. Irmão, fica na posição, vá a favor, não vá contra. Deixa Deus falar na tua vida, deixa a direção do Espírito Santo. Como é que eu faço para entender isso? Paulo, para poder entender a chamada de Deus, ele ficou 3 dias na casa do irmão ali, orando, jejuando, sintonizando com Deus, para Deus dizer: olha, Saulo, agora você é Paulo, e você não vai mais fazer esse caminho, você vai fazer aquele caminho, e tu será boca minha lá em Roma, e você vai pregar diante de príncipes. Olha, mas Senhor, não era para perseguir a igreja? Não, é para ser perseguido por causa do meu nome. Então deixa Deus dirigir. Quantos anos de vida você vai viver? Quantos anos, irmão? Você vai ver muito. Vai ver mais 70. 110, o irmão está aqui. O irmão aqui é um 100. De qualquer forma, já tem 2000 anos que aconteceu com Paulo. Quantas pessoas já passaram? E o melhor que você faz nessa terra é aquilo que você faz segundo a vontade de Deus. Não guerreia contra Deus. Trabalhe, lute, porque Paulo também trabalhava. Paulo trabalhava tecendo redes. Os primeiros, eles se preocupavam em trabalhar para não ser pesado, no sentido de poder fazer, estar livre, não estar preso, dominado. Irmãos, poder trabalhar e fazer a obra. Ele estava preocupado, meu amado, com o reino de Deus. Mas ele estava cuidando das coisas da vida. Eu quero dizer para você, o seu trabalho não pode atrapalhar a obra de Deus. Dá um cutucão no seu irmão. Não deixe o seu trabalho atrapalhar, não. Alguém já foi no cemitério? Alguém já foi no cemitério de uma pessoa que tinha muita atividade? Não parou a vida dele? O que ele fez para Deus permanece. É claro que a gente podia classificar aquilo que você faz para Deus, é aquilo que você faz também para o seu próximo, quando você ama, quando você ajuda, quando você estende. Não é só quando você trabalha, na igreja em si. Porque as pessoas talvez entendam que tem que trabalhar agora só na igreja, não. Se você é um professor, você tem que ser o melhor professor. E dar um testemunho de cristão, porque a melhor pregação que existe na vida de um homem é o testemunho dele. A melhor obra que você faz é o testemunho da sua vida. Aonde você está, com quem você está, o que você está fazendo. Ah, mas eu estou trabalhando, mas lá Jesus está comigo. Com o seu trabalho também Jesus vai contigo. Uma vez que Jesus está contra, você está contra os aguilhões de Deus. Se precisar redirecionar a sua vida, muda de direção e faz o que Deus chamou. Então esse guerreiro Paulo lutou contra Deus. E zeloso ele foi em lutar contra Deus, quando ele pensou que estava fazendo a vontade de Deus. E olhando a história desse homem, a gente vê outros momentos. Eu gosto tanto de Paulo, da história, porque as cartas paulinas, a teologia paulina, a teologia da graça, tantas coisas que chegaram até hoje para nós, chegou por conta da aplicação de um homem. E esse homem se converteu, tinha uns 30 e poucos anos. Uma época que ele mais produziu, ele estava com uns 45 anos. Ele produziu a beça. E às vezes a pessoa vê, não, eu estou muito velho para fazer a obra, eu estou com 40. Irmão, 40 anos é menino para a obra de Deus. Até os 68, 70 anos, esse homem estava trabalhando. As cartas do punho de Paulo eram coisas tremendas. Estão aqui, são pregações. A renúncia, porque primeiro ele lutava contra Deus, parou de lutar contra Deus, agora ele vai lutar contra os demônios. Fala para o seu irmão, lutar contra os demônios é fácil. E é mesmo. Primeiro porque o diabo já é derrotado, amém? O diabo já derrotado, o diabo já está com a cabeça amassada, sobrou só o rabo para a gente pisar, porque Jesus já pisou na cabeça dele. Quando a gente começa um culto fervoroso, o capeta sai endemoniado, não pode ficar dentro da igreja, você tem poder sobre eles. Então o diabo não nos preocupa, não. Nos preocupa estar fora da vontade de Deus. Paulo, meu amado, ele entrou numa cidade, os demônios na vida de uma mulher começou a incomodar, demônio de revelação, e começou a falar, sei quem você é mensageiro do Altíssimo, você é servo de Jesus, e começou a sei quem você é, e aí Paulo foi se enchendo, rapaz, sai dela, demônio. Só falou isso. Foi ou não foi? Quem leu? Meu Jesus, quem lembra?
Paulo só falou isso: sai dela. E o capeta, ó, e era um capeta pequeno não, irmão. Era um demônio que já estava acostumado na cidade há muito tempo, que as pessoas iam consultar esse demônio de adivinhação, que as pessoas tinham respeito por aquela mulher, e era uma escrava daquela comunidade, e os donos daquela mulher ganhavam muito dinheiro. Paulo só falou uma coisa: sai dela, cala e sai. E ele foi embora. O pessoal ficou revoltado com Paulo, porque expulsou o ganha-pão daquele povo. Então o demônio não tem poder. Tem poder ou não? O poder que o diabo tem é aquele que a gente dá para ele. Eu já contei algumas vezes aqui, e eu já tive muitos embates espirituais com todo tipo de demônio. E às vezes a gente se intimida porque é um agente espiritual, é um ente espiritual. Eu já vi demônio com cara de lobo, eu já vi demônio com chifre, eu já vi demônio vermelho, eu já vi demônio de tanto jeito. Eu queria muito ver muito anjo, sabe? Ver as coisas do céu. E a maioria das coisas que eu vi foi demônio. Quem já viu o demônio aqui? Alguns irmãos já viram o demônio. E o bicho é feio, a gente faz cara feia. Ele trabalha psicologicamente. Ele faz cara feia, ele engrossa a voz, ele dá gargalhada de você como se você não pudesse. Ele insinua dizendo que você é fraquinho. Ele começa a constranger você para te dar medo e você se congelar. Porque o medo congela. E a gente começa a ter medo, e a batalha espiritual que acontece, que nós somos lutadores no âmbito espiritual, é dessa forma. O diabo fica colocando para nós como se ele fosse grande e poderoso. E as pessoas começam a ficar com medo, aí vai se acorrentando, submetendo, mas o dia que ele se rebela contra as cadeias do diabo, ele fala: eu rejeito em nome de Jesus, sai da minha vida, Satanás, acabou. Eu não estou mentindo não, irmão. Quando você diz não para o diabo, ele não pode resistir. Ele só vai ter poder na sua vida se você der poder a ele. O diabo não tem poder. O poder que ele tem é o poder que nós damos a ele. É o poder que nós entregamos, otorgamos a ele. E ele usa contra nós aquilo. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele veio nessa terra e falou que aquele que crê em meu nome expulsarão os demônios. Se você crê em Deus, pode ter certeza que você expulsa os demônios. Levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque Deus é contigo e você expulsa os demônios. São guerras necessárias que nós vivemos a cada dia, amanhecendo, entardecendo, anoitecendo. Você não sabe que horas o diabo vem na tua vida. A palavra de Deus diz, uma história da vida de um homem que falou: olha, o mal jaz à tua porta, cabe tu a resistir. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele? O mais difícil não é resistir ao diabo, é sujeitar a Deus. Às vezes nós lutamos contra Deus e não lutamos contra o diabo. A luta mais difícil que nós temos às vezes quando vamos contra Deus, as coisas se fecham, não dá certo, é problema. E às vezes nós devemos lutar contra o diabo e nós estamos deixando ele se andar. Irmão, levanta sim, ouve a voz de Deus, submeta-se à vontade de Deus e luta contra o diabo. O diabo vai retroceder e você vai ver o testemunho em cima de testemunho que você tem na sua vida. A luta mais fácil que tem é lutar contra o diabo. A mais difícil é lutar contra Deus. Uma das mais difíceis. Não lute contra Deus, você vai perder sempre. Lute contra o diabo, ele já está derrotado. Ele já está derrotado. Fala assim: ele já está. Quando você fala isso, você tira a força dele. Em áreas da sua vida que ele começou a colocar as bandeirinhas dele, conquistando, e ele vai se apropriando, ele vai dando um 7-1, enganando você, e dizendo: ó, você não dá conta de vencer isso não, pode continuar fazendo, ou pode fazer aquilo, pode xingar um palavrão, pode roubar, pode mentir, pode prostituir, pode adulterar, pode ser o quê, e vai influenciando você vai achando e vai entrando, daqui a pouco ele vai pôr na bandeirinha. Diga comigo: chega.
A gente não tem que dar ouvido ao diabo. Paulo ele já começa a pregar, no livro de Gálatas ele fala sobre isso, fruto da carne, fruto do Espírito, não é isso? Em Gálatas 5, né? Diz que o fruto do Espírito, até alguns irmãos eles falam os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Ele é formado de características, de dons, de qualidades que o homem adquire até tomar. Meu amado, essa estrutura, eu vejo às vezes o fruto do Espírito como uma mexerica, cheia de gominhos, para montar esse fruto, que precisa cada dia ser completado em nossa vida. É um fruto que vai se agregando: amor, perseverança, domínio próprio, fé, esperança, alegria. São coisas que nós vamos adquirindo e tomando posse, meu amado, daquilo que Deus tem para nós. E quando você vai se aperfeiçoando, lutando, adquirindo isso, você vai cada dia se tornando algo parecido com Jesus. Alguém parecido com Jesus, que fala como Jesus, que faz como Jesus fez. Então, meu amado, a maior peleja, a maior luta que você tem, fala para o seu irmão, é contra a carne. Nessa área que é difícil. E até Paulo ele confessa: o bem que eu queria fazer e o mal que eu não quero. Olha bem o que ele está dizendo. O bem que eu gostaria de fazer, que eu quero fazer, eu não dou conta. O mal que eu não quero fazer. E por que isso é o diabo? Não, irmão, isso é carne. Isso é carne. Aí está culpando o diabo de coisa que ele não tem culpa. Tem coisa que somos nós. A carne. E essa luta que nós temos diária, de vez em quando a gente se pega confrontados contra nós mesmos, e tendo que amarrar, vencer, dominar, e aquilo, meu amado, é tão forte, mas você tem que dizer não. Aqui a carne está dizendo a você, porque você precisa ser espiritual. E Paulo, andando pela carne, pensou que podia contra Deus. Meu amado, indo pelo ensinamento, pelos dogmas, pelo pensamento humano, a gente não entende a vontade de Deus. Mas quando você é um homem espiritual, não há demônio que resista, não há carne que te vença. Mas nós temos essa luta todo dia. Eu quero que você saiba de uma coisa: saindo daqui você vai continuar lutando, não abaixa a guarda, não desista da luta, vença a carne, domine a carne, porque o diabo não é páreo para aquele que é espiritual, e você terá todas as vitórias em Deus, sendo espiritual, aleluia, oh glória, labre faramanasui queremas. Ele chega a confessar: olha, eu também me inflamo. Eu também me inflamo. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas às vezes assim inflama. Nós nos inflamamos em tantas coisas. Nós inflamamos em relacionamento, em paixões, em sentimentos. Nós inflamamos em amizades, em negócios. Nós inflamamos em coisas do trânsito. Aquela história dos irmãos que vão para a igreja, né? Encontra alguém na frente, dá uma fechada, sai cada palavrão e pau, quando chega na igreja, plouvas. Aí mostra dedo, mostra a mão, mostra braço, e chega na igreja, aleluia. E a Bíblia diz: levantai vossas mãos, as mãos santas, sem ira e sem mácula. A gente esquenta, brinca, chuta a canela do outro e sai aquela. É uma luta. Eu imagine Paulo. Ele de vez em quando deve ter feito isso também. Paulo também deve ter aprontado a deles. Quando eu falo isso, eu não quero ser melhor do que você, você melhor do que eu. E a gente não precisa destacar os homens, mas reconhecer quem nós somos. É a primeira coisa que você faz para mudar, é reconhecer quem você é. Fala para o seu irmão: olha no espelho. Você vai encontrar um cara que você precisa pregar para ele quando chegar lá. Quando tu olhar no espelho, você vai falar assim: ei rapaz, para, você vai me escutar agora. Eu vou começar a exercitar a fé, eu vou pregar para você e você vai se converter. Eu vou pregar para você, você vai ser salvo. Eu vou pregar para você, você vai ser santo. Eu vou pregar para você, você vai expulsar demônio depois. Prega para você no espelho. Aleluia! Às vezes a gente está preocupado em falar dos outros, irmão, fala de você. Para você mesmo. Ou melhor, quer que a pessoa seja edificada? Fala de Jesus. Fala para o seu irmão: fala de Jesus. Se você falar de Jesus,
a sua vida valeu a pena. Sabe por quê? Não tem nada ruim para falar de Jesus, só tem coisa boa para falar de Jesus. O que eu tenho para falar de Jesus? Que Jesus me ama, que Jesus te ama. O que eu tenho para falar de Jesus, pastor? Eu tenho para falar de Jesus, que Jesus ressuscitou entre os mortos. Eu tenho para falar de Jesus, que Ele morreu na cruz, mas Ele levantou o terceiro dia. Aleluia, e Ele prometeu que um dia me viria buscar essa terra, que um dia tocaria trombeta. Eu tenho para falar de Jesus, que os anjos do Senhor os obedecem. Eu tenho para falar de Jesus, que os demônios não têm poder para resistir. Eu tenho para falar de Jesus, que Ele te ama, Ele ama a tua família, Ele ama os teus projetos. Eu tenho para falar de Jesus, que Ele tem um plano na tua vida. Eu tenho para falar de Jesus, meu amado, que a igreja de Jesus não pode parar. Aleluia, Ele é conosco. Ele é conosco. Aleluia. Eu tenho coisa boa para falar de Jesus. Essa é uma guerra. Nós lutamos uns com os outros, enquanto nós temos que lutar, meu amado, é contra nós mesmos muitas vezes. Se você lutar e se colocar como homem de Deus na presença de Deus, o demônio nem chega perto. Aí fazemos campanha, cercamos um monte, subimos, descemos serra, mas se você, meu amado, não pôr esse corpo de joelho na presença de Jesus, você está muitas vezes lutando contra os aguilhões de Deus. Essa guerra é difícil, é ou não é? Fala ao seu irmão, deixa a palavra chegar no coração. Paulo mesmo fala assim, olha, não sejais só ouvintes, mas sejais praticantes. Eu me alegrei, há um tempo atrás, a gente às vezes fala uma palavra de Deus para uma pessoa, e a gente não sabe qual é o resultado naquela pessoa. Porque a palavra, o reino de Deus é como um semeador que saiu a semear e jogando a semente. Ela cai em todo tipo de terra. Entre pedregulhos, na beira do caminho, ela cai em terra boa. Você não sabe qual a terra é boa, qual a terra é ruim, sabe? Nessa parábola. Você sai a semear, você não sabe aonde vai cair a semente. Mas aquele homem que recebe a semente e atinge o coração, nela gera coisas novas, ela muda. E às vezes chega uma pessoa para você e fala assim, pastor, naquele dia, você fala, que dia, meu Deus? O senhor falou uma palavra, Deus te usou. O que foi? Ele começa a contar, a minha vida mudou, eu tomei rumo. Eu fazia isso, aquilo outro, o senhor falou, fez no meu coração e mudou. Terra boa. Terra boa. Deus não quer saber se é ruim. Deus não quer saber, Deus quer saber que Ele te ama. E se você der lugar a Deus no seu coração, você vai mudar. Mas pastor, já sou bom, não é bom ainda não, vai mudar mais. Ah, pastor, vai mudar mais, e vai mudar mais, é uma luta constante. E a Bíblia diz que nós vamos caminhando e mudando a cada dia, até um dia, meu amado, ser como o sol da justiça, ao meio-dia, resplandecente na terra, porque nós somos a luz do mundo e vai brilhando cada vez mais. Você é a sal da terra, e você tem o fruto do Espírito, e você foi chamado para fazer uma grande obra na terra. Aleluia. O tempo estoura, né? Quê? Olha o recado. Fala para o seu irmão, deixa Deus te mudar. E eu não estou endereçando pregação não, irmão. Eu sou o primeiro a ouvir essa palavra. Eu me decepciono comigo. Quando eu penso que eu estou lá e de repente eu tenho que ir para o espelho. Vocês sabem que eu prego no espelho, já falei isso aqui. Olha, rapaz, tá legal isso não. Muda ali, muda aqui, nisso, naquilo. A gente espera que as pessoas nos critiquem. Critica você mesmo. Não fale do outro, fale de você. E fale de Jesus. Quando eu falo de você, fale de você para você. E fale de Jesus para o outro. Você me entendeu? Amém. Nós vamos chegar no céu. Porque os irmãos apanham junto comigo e todo mundo dá glória a Deus. Aleluia. Que coisa boa. Que coisa boa.
Eu quero ficar de pé com vocês. Nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos lutar agora. Fala para o seu irmão, guerreiro. Aquilo que Deus tem contigo não vai contra, não. O que Deus chamou você para fazer é para fazer. Dá um cutucão nele aí. O que Deus chamou para fazer é para fazer. O que Deus chamou para fazer é para fazer. Se você parar de fazer, irmão, esse dia eu estava conversando com um pastor, ele estava meio preocupado, que teve um problema, não sei o quê. Eu falei, pastor, você é vocacionado, chamado, você não pode parar, você tem que continuar, faz a obra, o que Deus chamou você para fazer é para fazer, as pessoas estão querendo te parar. Aí ele falou, aí deu paz para ele, falou, não, realmente, pastor, me deu paz, eu vou para frente. Aleluia. Mas conserta. Eu quero consertar essa noite. Quem acha que precisa consertar algumas coisas também, lutar lá contra o espelho, vem aqui na frente, eu estou aqui na frente, eu já estou aqui. Se você quer, vem aqui também, vamos orar. Vamos chegar diante de Deus agora. Em nome de Jesus. Converse comigo assim, fale, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, muda o meu coração, faz-me um homem, segundo o teu coração, transforma a minha história, de perseguidor do meu próximo, para ser perseguido, se for necessário, pela tua obra. Dá-me sabedoria, discernimento, crescimento. Forma em mim um coração puro, um espírito reto, e cria em mim um novo ser, aonde tem o fruto do Espírito. Completa em mim o que falta, para que eu seja um testemunho do Senhor na terra. Feche os olhos. Deus conhece você na internet. Deus conhece você nas quatro paredes. Deus conhece você quando você caminha na rua no escuro. Deus conhece você quando você está dentro do carro. Deus conhece você, meu amado, quando está nos negócios. Deus conhece você na sua matemática. Deus conhece você quando você fala, quando você julga, quando você olha. Deus conhece você. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Mas, meu amado, diante de Deus está tudo patente, conhecido. Então muda a tua história hoje para a glória do teu Deus, porque você está se preparando para morar no céu. É na presença do Altíssimo. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. Cria, Deus, um coração puro. Ora comigo, irmãos aqui, pastores. Vamos orar, vamos orar.